Muito boa noite, seja bem-vindo ao Universo Porto, bancada de imprensa, o novo programa das quartas-feiras à noite do Porto Canal e também da Futebol Clube Porto TV, seja como nos está a acompanhar, o importante é que esteja de facto deste lado. Vamos à apresentação dos nossos comentadores desta quarta-feira. À minha direita, Diogo Faria. Muito boa noite, Diogo, e obrigado por estares aqui. E à esquerda também, José Cruz. Muito boa noite, José Cruz, e muito obrigado também por fazer parte aqui do painel. Sublinhar também a importância deste programa de quarta-feira e também qual é o objetivo do Universo Porto, bancada de imprensa. Basicamente é escrutinar e discutir a forma como o Futebol Clube Porto é tratado e visto pela comunicação social. É este o repto também aqui do programa e podemos, o primeiro tema, digamos assim, ou o tema zero, Diogo, é falar um pouco do objetivo destes serões de quarta-feira. Bem, eu acho que tu já resumiste bem qual é esse objetivo. Nós vivemos em Portugal numa democracia que tem alguns problemas ao nível da imprensa e um problema muito grave e estrutural que é o do centralismo. E eles cruzam-se muito. A verdade é que em Portugal há inúmeros órgãos de comunicação social, a esmagadora maioria deles sediados em Lisboa. O Porto Canal é de resto a única televisão única e exclusivamente produzida a partir do Porto, ou de Matosinhos, onde nos encontramos, e a emitir para todo o país, no caso deste programa, para todo o mundo, a partir da FC Porto TV. Por isso o Futebol Clube do Porto é, obviamente, muitas vezes uma vítima dessa comunicação social esmagadoramente centralizada em Lisboa, e o que nós vamos fazer aqui é aquilo que já foi feito algumas vezes também noutros programas, mas é trazer alguns casos, discuti-los, denunciá-los, e sempre defender o Futebol Clube do Porto. Ninguém espera aqui de nós outra coisa que não seja defender sempre o Futebol Clube do Porto. E por isso até aproveito para deixar uma nota, porque pode ficar um pouco a dúvida, mas eles não vão falar sobre o jogo de ontem, sobre o que se passou ontem. Obviamente nós não vamos falar diretamente, não é esse o objetivo deste programa, não vamos falar neste caso em que o Futebol Clube do Porto perdeu, como não iríamos falar se o Futebol Clube do Porto tivesse ganho, como todos nós queríamos, porque não é esse o objetivo do programa. É escrutinar, debater, discutir a comunicação social. José Cruz, também a opinião sobre este espaço agora aqui de discussão também daquilo que é a comunicação social e a relação que tem com o Futebol Clube Porto. O Diogo acho que esclareceu de uma forma cabal o objetivo do programa, tu também o tinhas feito, mas eu gostaria de chamar à colação um artigo recente, uma crónica de um ilustre portista, o Paulo Baldaia, há poucos dias escreveu no Jogo e dizia que em todos os planos arquitetados pelo Benfica para dominar o futebol português e tudo aquilo que lhe está conexo, aquele que está mais consolidado e mais desenvolvido é o plano para dominar a comunicação social. Isto é uma realidade, quer dizer, isto não tem nada a ver com o Benfica. O Benfica aproveita-se da fraqueza dos grupos que existem na comunicação social para os dominar, pelo fervor clubístico e não só, e depois tenta menosprezar os seus mais diretos competidores, arranjando estratégias de comunicação espúria, muitas vezes, para atingir, neste caso, o Futebol Clube Porto. O que nós pretendemos, mais do que tudo, até porque temos consciência de que a grande maioria dos espectadores que nos veem são adeptos do Futebol Clube Porto, ou simpatizantes do Futebol Clube Porto, é também retirar alguma neblina que acontece, algumas cortinas que são lançadas sobre essas estratégias de comunicação espúria e deixá-los como que vacinados para essas estratégias que, querendo engrandecer uns, tentam apocar os outros. E é essa denúncia permanente que aqui vamos fazer. Quando houver casos para elogiar, não há problema nenhum, também vamos elogiar. Não é isso que está em causa. E podemos até elogiar quem nos critica. Quando critica de uma forma séria, responsável e não enviesada, que é o que acontece muitas vezes, como hoje mesmo vamos ver. Muito bem, vamos para o primeiro tema desta noite, e é a intoxicação mediática, e para isso começamos por olhar para um comunicado do Futebol Clube Porto, está patente já há 2 dias no site dos Dragões, em www.fcporto.pt, é a reação à mentira de Rui Santos. O jornalista Rui Santos, comentador do SIC Notícias, emitiu ontem, estamos a fazer referência neste caso a domingo, uma opinião curiosa sobre o problema físico confirmado por ressonância magnética que impediu Danilo de jogar no
no sábado, recorrendo à ironia para insinuar que o capitão do Futebol Clube do Porto não falhou o jogo por lesão. Rui Santos inaugurou dessa forma um novo campo no comentário desportivo, em que gente sem informação privilegiada e sem qualquer qualificação para o fazer se dedica a dissertar sobre questões clínicas. O objetivo foi aproveitar um pressuposto falso para discorrer sobre um tema que não existe no Futebol Clube do Porto. Ao fazê-lo, Rui Santos enganou os espectadores da SIC Notícias e colocou em causa de uma forma inaceitável a integridade e a competência do corpo médico do Futebol Clube do Porto, do seu diretor clínico, o Dr. Nelson Puga, do treinador Sérgio Conceição e do próprio capitão Danilo. Nos últimos anos, Rui Santos tem feito um esforço para se destacar como uma espécie de paladino da defesa da verdade esportiva e da pacificação do futebol português. São lutas com princípios bonitos e importantes que nenhum apreciador do desporto pode rejeitar, mas que Rui Santos está longe de praticar. Varrer do jornalismo quem recorre à mentira, à insinuação e à acusação sem provas pode ser um excelente primeiro passo para tornar o futebol português mais verdadeiro, saudável e pacífico. É este o comunicado do Futebol Clube do Porto, que já estava patente então no site dos Dragões, pode voltar para confirmar. E vamos agora também à reação, entretanto, do comentador da SIC Notícias a este mesmo comunicado. No futebol, eu ia dizer que há pessoas que têm atividades que são próximas daquilo que são as mais velhas profissões do mundo, porque utilizam técnicas que são técnicas absolutamente conhecidas. O que é que está aqui em causa? O Futebol Clube do Porto visou-me num comunicado, depois de uma intervenção minha, num ambiente de debate, que é uma coisa absolutamente diferente no play-off, no passado domingo, e no meio, enfim, de um debate, obviamente que nós traçamos cenários, falamos de determinadas circunstâncias, e, portanto, quer dizer, obviamente que a questão, quando há um caso Danilo, um caso interno chamado Danilo, e quando se vê uma gestão do ponto de vista da utilização do Danilo, pode-se colocar a questão de se ou não o jogador estar apto para jogar ou não jogar. Pode-se pôr a questão, pode-se pôr o cenário. Foi esta a reação de Rui Santos, o comentador da SIC Notícias. José Cruz, de que forma é que olhaste para este caso? Que motivou, depois do primeiro comentário, a reação por comunicado do Futebol Clube do Porto e agora a resposta do próprio comentador? Eu não tinha visto esta declaração ao comunicado do Futebol Clube do Porto, do Rui Santos, e gostava de fazer aqui 2 pontos de ordem à mesa, como se costuma dizer. O Rui Santos é um jornalista, e é um jornalista que tem algum peso no jornalismo desportivo, ninguém lhe o retira. Mas eu, que sou um pouco mais velho do que ele, penso, um pouco, se calhar é demasiado otimista da minha parte, o Rui Santos é um bocadinho como o Catavento, e é um one-man show, isto é, ele gosta de brilhar sozinho e gosta de, às vezes anda ao sabor da corrente. Eu não sei se é a corrente do seu pensamento, se é dos interesses da empresa que lhe paga, não sei. Mas sei que todos nós estamos lembrados que num dos últimos jogos da temporada que acabou há pouco, num jogo Braga-Benfica, se não estou enganado, imediatamente a seguir ao jogo, o Rui Santos disse na televisão, no seu espaço de comentário, que o Benfica tinha sido beneficiado pela arbitragem em 2 lances. No dia seguinte, disse que a arbitragem tinha estado muito bem. E não houve nenhuma razão plausível para ter mudado de opinião em 24 horas. Ou será que houve? É isso que nós nunca sabemos. Mas a questão não é essa. A questão aqui que está em causa é que o Futebol Clube do Porto fez um comunicado e apresentou provas que o Danilo estava de facto com um problema físico. O Rui Santos, perante este desmentido, até como jornalista, devia ter dito: sim senhora, eu no cenário, que é o que ele diz, que tracei em ambiente de debate, não correspondeu à realidade e o Danilo devia ter feito uma contrição, dizer que enganei-me, o cenário que eu levantei não era verdadeiro. Não, ele recorreu àquilo que acusa o Futebol Clube do Porto de utilizar como se faz a mais velha profissão do mundo, e ele é que recorreu a essas estratégias de comunicação para não dar a mão à palmatória, que é aquilo que qualquer profissional responsável e sério deve fazer quando se engana ou quando diz uma mentira. E isso ele não fez. E depois há aqui outra questão, porque a verdade é só uma. O que o Rui Santos quis fazer foi deitar sal na ferida.
quando o Danilo não foi escalado para o jogo em Barcelos, ele fez reviver o incidente ao falar do caso Danilo. E o caso Danilo tinha sido que ele próprio, Danilo, o jogador, já tinha posto de uma forma clara e insofismável a dizer que não havia nada para esclarecer. O que quer dizer que estava tudo esclarecido internamente. Mas não, ele tentou meter-se ao relembrando o caso Danilo. E isto é que é reprovável. Ele tem todo o direito de, como comentador, dizer o que quer. Agora, não pode é fugir à verdade. E quando a verdade é reposta por um comunicado, até assente num exame clínico, numa ressonância magnética, e ele, ao não repor a verdade, está a chamar mentirosos aos dirigentes do Futebol Clube do Porto, ao Danilo e à equipa médica do Futebol Clube do Porto, que é muito conceituada interna e externamente. Mesmo que não o fosse, devia ter respeito por profissionais de outra área. E mais, eu já disse que o Rui Santos é uma pessoa que sabe do seu ofício e que sabe do futebol, mas parece que não, porque ele sabe que a história recente, o historial clínico recente do jogador Danilo, aponta para lesões de alguma gravidade nos gêmeos e no tendão de Aquiles. Ora, foi dito que ele sentiu foi o próprio treinador que disse que ele tinha sentido um impedimento, uma dor, uma prisão nos gêmeos. Ele sabe, Rui Santos, que perante isto, até um jornalista que não percebe nada de medicina, sabe que é preciso tratar o assunto com pinças, com muito cuidado, para evitar que esse mal-estar se traduza novamente numa lesão grave. E foi isso que fez. E ele sabia disso e mesmo assim não hesitou em pôr sal na ferida. É o que eu digo. É que contra estes procedimentos, que eu, respeitando todos os profissionais, não tenho nenhum problema em os desmascarar aqui. Isto foi para tentar voltar, chamar à colação uma coisa que estava resolvida e já completamente esclarecida. Diogo, concordas com esta linha de pensamento do José Cruz, ou pegando ali naquilo que também disse o Rui Santos, não procurando fazendo uma interpretação abusiva, estava ali num debate entre vários comentadores e apenas lançou um cenário dando a ideia, isto é uma interpretação minha, posso estar enganado, que se calhar o comunicado do Futebol do Porto até fosse exagerado. Concordas com aquilo que disse o Rui Santos? Concordo com aquilo que disse o José Cruz. Obviamente, até porque isso que disse o Rui Santos não faz sentido nenhum. Estávamos ali num debate, mas estavam num debate a debater o quê? Se o Danilo está lesionado ou não? São ortopedistas, são médicos, que qualificações é que têm o Rui Santos e os seus companheiros de painel, neste caso o Rodolfo, o Manuel Fernandes e o Ricardo Rocha, acho eu, para estarem a discutir se o Danilo está ou não lesionado. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. O Rui Santos é um jornalista com carteira profissional em dia, que exerce a função de comentador e que tem a obrigação de a exercer com respeito pela verdade. Ele fez alusões ali às profissões mais velhas do mundo, ele não quis usar a palavra prostituição porque se calhar não tem coragem ou é politicamente correto, mas era isso que ele queria dizer, e o Rui Santos é que recorreu à prostituição da verdade e recorreu a isso no domingo, quando lançou essa patacoada de que o Danilo não estaria nada lesionado, que estava, efetivamente, como confirmaram os exames médicos, e recorreu a isso ontem, quando procurou, aliás, se repararem nas imagens que nós vimos e se virem a versão mais alargada, ele nem está confortável, ele anda ali a patinar, a dizer, não estávamos num cenário de debate e não sei quê, a tentar não se comprometer muito, o que não faz sentido absolutamente nenhum, porque isso não se debate. Mas ele podia dar essa justificação, mas logo a seguir dizia, e portanto, eu peço desculpa aos espectadores e aos visados, Danilo, Sérgio Conceição e a equipa médica do Futebol Clube do Porto, por ter induzido quem nos ouvia num erro, porque esse cenário não correspondia à realidade. Claro. E isto tinha resolvido tudo. Mas não, ele é que recorre aos métodos da mais velha profissão do mundo para, de uma forma encapotada, numa estratégia de comunicação, não pedir desculpa e não assumir o erro. E isso é que é inadmissível. Não, até há uma frase que tem vindo à baila muitas vezes no debate nas redes sociais nos últimos tempos, até a Tânia Laranjo atribuiu-a erradamente, de resto, a Nietzsche, que é nunca deixes que a verdade estrague uma boa história. E isto é plenamente o caso. O Rui Santos viu, o Danilo não jogou no sábado, maravilha, vamos aqui relacionar isto com o estágio, com a discussão com o Sérgio Conceição e tal, temos aqui um caso, isto é maravilhoso. O Futebol Clube do Porto informa, através do seu treinador, depois confirma, houve exames médicos, é tudo validado, obviamente, pelo departamento clínico, pelo próprio jogador.
não é? O jogador também, o Rui Santos colocou em causa toda esta gente, o Dr. Nelson Puga, o Sérgio Conceição e o Danilo. Basicamente, ele não usou essas palavras, nem disse isso, porque ele gosta de dizer as coisas de forma recorrendo a subterfúgios. Ele basicamente disse: eles são os vigaristas, ele não jogou porque havia problemas. Foi isso que ele quis dizer. E ele é que foi um vigarista ao dizer isso, que é absolutamente inaceitável. E ontem continuou na mesma, porque a verdade, neste caso, estraga a boa história do Rui Santos. E a boa história tem como objetivo ser contra o Futebol Clube do Porto, prejudicar o Futebol Clube do Porto, tentar, como disse o Zé, lançar sal para a ferida do Futebol Clube do Porto, ou como disse ontem o Sérgio Conceição, intoxicar mediaticamente o ambiente do futebol português, batendo no Futebol Clube do Porto, que é aquilo que a imprensa de Lisboa gosta muito de fazer, e o Rui Santos também. Vamos recuperar, de facto, e já que falas nisso também, as declarações de Sérgio Conceição no final do jogo frente ao Krasnodar, na noite de ontem, sobre aquilo que é também o tratamento da comunicação social em relação ao grupo de trabalho. Agora, também lhe digo uma coisa, e já estava entalado aqui há muito tempo, aquilo que tem sido a intoxicação e o ambiente que tem criado a equipa de Futebol Clube do Porto é inédito. Eu já no futebol há muitos anos, e aquilo que foi virar treinador contra estrutura contra treinador contra adeptos contra treinador, tem sido incrível. Não foi por isso que perdemos hoje. Foi por erros meus. Os meus jogadores deram uma resposta fantástica daquilo que foi o jogo, naquilo que era uma reação a um momento e uma primeira parte ingrata. Ok? Eu estou aqui com toda a força do mundo, que a partir deste resultado, para ganharmos títulos este ano. De Sérgio Conceição sobre o jogo de ontem, também sobre aquilo que tem sido o alarido à volta do grupo de trabalho. E, Diogo, temos aqui também a declaração do treinador da equipa principal do Futebol Clube do Porto. Deixa-me só também, ainda voltando um bocadinho atrás ao Rui Santos, perguntar-te, até porque no mesmo espaço de opinião, Rui Santos sublinhou uma recusa do Futebol Clube do Porto em ceder imagens do jogo de ontem para o espaço de opinião do Rui Santos. Não sei se te merece também algum tipo de reação. Merece, sim. Merece. O Rui Santos adotou uma estratégia de clara vitimização. Ele diz: atenção, o Futebol Clube do Porto está numa situação difícil, eu sou o bode expiatório, é em mim que eles estão a concentrar, e por isso inventaram essas coisas. Agora nem deixaram que passar imagens do jogo com o Krasnodar no programa dele, no Tempo Extra da SIC Notícias. Ora, isso é verdade, que o Futebol Clube do Porto recusou ceder imagens do jogo de ontem para o programa Tempo Extra. Não recusou cedê-las à SIC Notícias. Foi feito, o jogo, como sabem, foi transmitido no Porto Canal e na FC Porto TV, de resto alcançando audiências excelentes, tanto em Portugal como no estrangeiro, através da FC Porto TV. Houve muita gente, os números são fantásticos, na Rússia, no Cazaquistão, na Bielorrússia, na Moldávia, em vários países da antiga União Soviética, acompanharam o jogo através da FC Porto TV, em Portugal também e noutros países onde há uma grande presença portuguesa. Mas, como eu estava a dizer, o jogo foi transmitido pelos meios do Futebol Clube do Porto e a SIC pediu ao Porto Canal para ceder imagens para o programa Tempo Extra, como outros canais pediram. E o Futebol Clube do Porto disse que sim a todos os que pediram, disse que sim à SIC Notícias, disse que não, no caso concreto, ao Tempo Extra. Porquê? Porque o Rui Santos tem vindo a recorrer à mentira para atacar o Futebol Clube do Porto, para caluniar o Futebol Clube do Porto, para colocar em causa a integridade e a competência do médico Dr. Nelson Puga, do Sérgio Conceição, do Danilo. E há uma coisa que, isto até é uma questão que é muitas vezes levantada pelos adeptos, e que importa esclarecer sempre que há oportunidade para isso. O Futebol Clube do Porto não pode impedir jornalistas e órgãos de comunicação social de assistirem às conferências de imprensa e de estarem presentes na bancada de imprensa do Estádio do Dragão. Não pode, porque isso é crime. A lei impede e o Futebol Clube do Porto não pratica esses crimes, cumpre a lei. De resto, nós não poderíamos estar constantemente a exigir que outros clubes, como o Benfica, que constantemente está envolvido em coisas em que não cumpre a lei. Nós não podemos exigir que eles cumpram a lei e nós não fazemos isso. O Futebol Clube do Porto cumpre a lei. Agora, o Futebol Clube do Porto não tem a obrigação de ceder imagens que são suas ao programa do Rui Santos. E por isso, ou seja, a que programa for,
se nos pedem e se é gente que está a atacar o Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto, obviamente, recusa. Isto era como se a Tânia Laranjo, por exemplo, que está sempre a inventar sobre o Futebol Clube do Porto, agora viesse pedir favores ao Futebol Clube do Porto. Obviamente que o Futebol Clube do Porto não vai dizer que sim. E foi o que aconteceu neste caso com o Rui Santos. Por isso, ele não é vítima nenhuma de um atentado à democracia, à liberdade de imprensa ou à liberdade de informação, até porque o que ele faz, aquilo não é espaço informativo nenhum. A SIC Notícias pôde usar as imagens do jogo nos seus espaços noticiosos, porque o Futebol Clube do Porto acedeu a isso. Agora, em espaços que servem para atacar o Futebol Clube do Porto, para dizer mentiras, para dizer vigarices, para manchar a imagem dos profissionais do Futebol Clube do Porto, não levam nada daqui, obviamente. Muito bem, vamos olhar também para aquilo que foi o mercado de transferências. José Cruz, temos aqui já preparados algumas referências, alguns grafismos também interessantes para percebermos aquilo que aconteceu até ao momento, obviamente. Primeiro começamos pelos jogadores apontados como reforços dos Dragões. Podemos olhar para esses nomes e também mais destaque para os números. 86 jogadores, foi o total de jogadores até ao momento apontados como potenciais reforços dos Dragões. Olhamos especificamente para a posição de guarda-redes, para vermos também o número de jogadores que já foram apontados para essa posição, para reforçarem a equipa de Sérgio Conceição, num total de 20 guarda-redes já destacados para o reforço da baliza ou das balizas do Futebol Clube do Porto e, por fim, vamos olhar para aqueles que de facto foram oficializados como jogadores dos Dragões para a época de 2019-2020. Vamos reduzindo os números de 86 para especificamente 20 guarda-redes e para 7 jogadores contratados. É esse também resultado final de toda esta especulação em termos de mercado de transferências. Podemos olhar neste particular também especificamente para aquilo que foram as declarações de um comentador em específico da televisão portuguesa. Falamos de Rui Pedro Brás e algumas das contratações ou dos interesses garantidos por parte deste comentador da TV24 em relação ao Futebol Clube do Porto. O que podemos garantir aqui aos nossos telespectadores é que o Futebol Clube do Porto já não deixará fugir este jovem médio brasileiro do Midtjylland. Estamos a falar de um criativo, estamos a falar de um jogador com apenas 21 anos acabados de fazer. Estamos a falar Há vários desenvolvimentos que tentaremos explicar aqui da forma mais sucinta possível. Tiquinho Soares estará mesmo de saída do Futebol Clube do Porto e o seu destino mais do que provável será a China. É um lateral esquerdo de 21 anos, um jogador que tem um valor de mercado muito acessível aos cofres do Futebol Clube do Porto. O Grêmio pagou 1,5 milhão de euros pelo jogador que estava emprestado pelo Corinthians. Estamos a falar de um lateral de apenas 21 anos, está na lista do Futebol Clube do Porto. Agora, a grande prioridade é reforçar a lateral direita. Manafá faz o lado esquerdo, Maxi vai sair, Militão está de saída, portanto a grande prioridade é reforçar o lado direito. Para a esquerda, Juninho Capixaba está referenciado, é uma hipótese forte, até porque é um jogador muito acessível aos cofres do Dragão. Palavras de Rui Pedro Brás, comentador de futebol e em específico do mercado de transferências na TV24. José Cruz, como é que se olha para este mercado de transferências de verão no que diz respeito à comunicação social? Obviamente que estamos a falar de uma época que é tratada pela Silly Season. Houve poucos incêndios. Portanto, como houve poucos incêndios, é preciso encher, é preciso haver palhaço. Palhaço é coisas a correr na televisão. E, portanto, há muitos palhaços. E como há muitos palhaços, fazem palhaçadas, o que é normal. Isto é essa a razão de preencher espaço na Silly Season, que não há muitos interesses noticiosos, mas estes números que nós apontamos aí, 86 jogadores, 20 dos quais candidatos a guarda-redes do Futebol Clube do Porto, são uma prova de que isto foi intoxicar a opinião pública e, em especial, os apaniguados do Futebol Clube do Porto, os adeptos e simpatizantes do Futebol Clube do Porto. Com que objetivo? Com um objetivo múltiplo. Primeiro, mostrar uma desorientação da estrutura e do comando técnico do Futebol Clube do Porto. Isto é, eles não sabem para onde escolher, andam a atirar ao alto, a ver o que cai. Depois, ao mesmo tempo, mostrar deficiências do scouting do Futebol Clube do Porto e o objetivo principal, final, que é lançar a divisão no seio dos adeptos esportistas. Que eles próprios ficavam alarmados
com aquilo que indiciava esta procura, este mercado de transferências, agitado, desorganizado. Não se viu, não foi nada disto. Agora, quem é que faz isto? Eu tenho para mim que isto é uma estratégia para criar realmente estes problemas. E admite-se assim, mas as televisões alinham nisto. As televisões querem palhaços. Palhaços, não é comentadores, é palhaços. Palhaços que façam palhaçadas. E como visam o Futebol Clube do Porto, não visam o querido Benfica, tudo bem, na paz do Senhor, vamos para a frente. Enche-se antena, na Silly Season, que fica barato, é só ter uma câmara ligada, pagar aos comentadores e está feito. E pronto, faz-se assim. Agora, isto faz mal, e faz mal, sabem a quem? Não é o Futebol Clube do Porto, é o futebol no conjunto, porque isto põe em causa a indústria. Estes senhores que defendem tanto a indústria estão a pôr em causa os alicerces de uma indústria sã, em que as regras, até de competição, também passam por este mercado de transferências. E isto intoxica a opinião pública. Eu gostava de dizer, porque isto é muito fácil de fazer, eu vou dar 2 exemplos. Um destes comentadores liga para um amigo num jornal qualquer, por exemplo, em França, que houve um sítio onde o Futebol Clube do Porto alegadamente esteve interessado em vários jogadores, e pergunta a esse jornalista amigo: opá, tu conheces o jornalista e tal, parece que o Porto está interessado. E o gajo diz: opá, mas ele tem um valor de transferência de 13 milhões. Basta isto, 13 milhões, pronto. Já se sabe alguma coisa sobre o valor de mercado, ou o valor da cláusula do jogador, ou o valor em que o clube a que ele pertence está disposto a negociar. E isto já dá para fazer um bocadinho e dá credibilidade à mentira. Dentro da mentira diz-se uma coisa que é verdade. E isto dá credibilidade à mentira. E depois o que acontece? Qual é o efeito pescadinha de rabo da boca? É que esse jornalista, no seu órgão de comunicação social, diz que o Futebol Clube do Porto está interessado no jogador tal do clube tal. No dia seguinte, os outros jornais todos replicam a notícia desse jornal francês. E o próprio comentador que esteve na base deste boato vai dizer que um jornal francês diz que o Futebol Clube do Porto está interessado no jogador X do clube Y, que tem um valor, que é a única coisa verdade no meio disto tudo, de 13 milhões de euros. É assim que se faz. Ou então, outro esquema, para perceberem, é ligar para um empresário ou agente de jogadores, que estão sempre interessados em promover os jogadores, naturalmente, é essa a sua função, e dizer assim: pá, o António, que é um dos jogadores que joga, por exemplo, podia ser o Tiago, que é melhor. O Tiago, que joga, que tu agencias, qual é o valor dele? São 2 milhões, ele sai por 2 milhões. É que parece ouvir dizer que o Porto está interessado nele. Olha, a mim ninguém me disse nada. No dia seguinte isto está nos jornais. O empresário disse que um jornalista lhe apontou que já estava, diz a outro, e o outro replica isto. E isto, estas pescadinhas de rabo na boca, que não têm um mínimo de verdade, apenas têm uns pingos de elementos factuais, verdadeiros, é que dão um mínimo de credibilidade a estas mentiras, que são feitas, no caso de alguns comentadores, não há que ter medo, são feitas para prejudicar, em concreto, o Futebol Clube do Porto. Para lançar a divisão e para pôr dúvida nos adeptos em relação ao modus facienda, a maneira como a equipa técnica e a administração e todo o staff portista atuam no mercado de transferência. É isto que está em causa, mais nada. Vamos olhar também para um texto que foi publicado no passado final de semana por João Querido Manha, um texto no seu blog. Temos aqui a imagem desse mesmo texto e vou destacar aqui, por exemplo, uma parte, Diogo, desse mesmo texto. Pinto da Costa veio acusar publicamente o Benfica de só querer guarda-redes aleijados, disse-o como se as lesões graves de jogadores espelhassem, aliás, inferioridade ou incompetência de um clube, isto dias depois de ter contratado à pressa o argentino Marchesín para substituir a emergência do aleijado, como diz aqui João Querido Manha, Diogo Costa. É uma parte deste texto. De facto, aqui, se calhar, não sei, pergunto como é que achas desta comparação entre uma contratação falhada por lesão, alegadamente, pelo menos a informação que foi veiculada, com uma lesão de um jogador, neste caso Diogo Costa, que fazia parte do plantel, já fazia parte do plantel do Futebol Clube do Porto. Bem, o João Querido Manha, há aqui 2 ou 3 coisas que é preciso contextualizar. Uma é que este texto surge em reação ao discurso do Presidente Pinto da Costa numa homenagem que recebeu na última sexta-feira, em que fez uma alusão à negociação do Benfica com o guarda-redes, que foi pública e que falhou, porque ele falhou nos exames médicos com o Perin. Foi o Benfica que confirmou isso, não foi o Rui Santos, não foi nenhum especialista desses em velhas profissões e em medicina, não. Foi mesmo o Benfica que confirmou que tentou contratá-lo, mas que falhou os exames médicos. E o João Querido Manha, como é um fanático benfiquista,
ficou ofendido, ficou afetado com o discurso do Presidente Pinto da Costa. Acontece que este fanático benfiquista, o sexagenário João Querido Manha, e eu não tenho nada, obviamente, contra os sexagenários. Estava a ver. Mas porquê é que eu faço esta ressalva? Porque o João Querido Manha refere-se no texto ao velho presidente ou ao velho dirigente, a tentar desqualificar o Presidente Pinto da Costa por causa da sua idade. O sexagenário João Querido Manha acha que é assim uma coisa tão importante a questão da idade. E então, ele como... A outra coisa que é importante contextualizar é que ele é um fanático benfiquista, mas ele intervém na opinião pública não é na qualidade de fanático benfiquista, é na qualidade de comentador independente, de resto, como o Rui Pedro Brás, que ouvíamos há pouco, de resto no mesmo espaço que é na TVI 24. Porque o Rui Pedro Brás, que nós vimos há pouco, a dizer 3 mentiras, que era que o Porto já tinha o Evander praticamente contratado. O Juninho, ou não sei o que, a Capixaba também estava contratado e que o Soares estava confirmado que ia para a China, ou estava quase confirmado que ia para a China. Tudo falso, tudo falso. O Futebol Clube do Porto não contratou nenhum daqueles jogadores e o Soares não saiu nada para a China. Na verdade, o mercado chinês até já fechou. Ambos desempenham o papel de comentadores supostamente independentes. E o Rui Pedro Brás ainda diz, agora gosta muito de dizer, e vira-se para a Câmara e tudo, a dizer, atenção, que eu tenho informações internas do Futebol Clube do Porto. E depois é o que se vê, dá nisto, não é? As informações internas. Por isso, não é aceitável que um comentador, que a TVI continue a dar espaço a gente que reputa de independente e que faz estas coisas como o João Querido Manha, que vem para as redes sociais e para um blog responder ao Presidente Pinto da Costa e depois responder de uma maneira em termos muito infelizes, que é vir falar dos aleijados e diz os aleijados dos outros e refere-se ao Iker Casillas, que sofreu o problema de saúde que sofreu e que felizmente, quando sabemos, está a recuperar bem, a falar dele assim como um aleijadito, e do Diogo Costa, porque sofreu uma lesão, que acho que até nem não é nada do outro mundo, tanto que ontem até já esteve no banco. Já esteve no banco. Mas o que me interessa neste caso nem é tanto o comentário. Aquilo é aceitável, é uma estupidez, mas é aceitável no Pedro Guerra, é aceitável no Hugo Gil, é aceitável naqueles tipos a quem o Benfica paga 500 euros por mês para irem para as redes sociais fazer estas coisas. Não é aceitável que haja órgãos de comunicação social que continuem a conferir a credibilidade e o selo de independência a quem faz estes fretes ao Benfica e a quem destila este ódio ao Futebol Clube do Porto e a quem faz este esforço de intoxicação de ambiente do Futebol Clube do Porto. Mas para um jornalista é inadmissível, como é o João Querido Manha, é inadmissível que quem leia o seu blog seja induzido em erro por uma informação que não é verdadeira. Ele diz que a Liga não devia... escandaliza-se pelo facto da Liga ter aceitado a inscrição de Iker Casillas, quando se sabe que ele não passou na medicina desportiva. Eu não sei onde é que ele foi buscar essa informação, porque o problema do Iker Casillas é cardíaco. Ele não sabe que quem assume a responsabilidade pela aptidão física e médica dos jogadores são os clubes, perante a Liga. A Liga não manda os jogadores ao Centro de Medicina Desportiva, isso era há 40 anos atrás. Atualmente, os clubes e os seus departamentos médicos responsabilizam-se pela aptidão física e clínica dos seus jogadores. E agora, o que eu gostava de dizer para a credibilidade do senhor João Querido Manha é isto. Ele pariu as duas de outras. Porque eu estou convencido, eu ouvi a intervenção do Presidente Pinto da Costa e não me acredito que o objetivo dele fosse atingir o Benfica nessa contratação falhada. O que o Presidente Pinto da Costa quis atingir foram estes comentadores que tentaram intoxicar a opinião pública, tendo uma lupa muito atenta a todos os rumores de mercado que eles próprios alguns inventavam do Futebol Clube do Porto e que, neste caso, numa contratação falhada, mantiveram um silêncio, barreram rapidamente o assunto para debaixo da mesa. Houve um tratamento completamente desigual no caso das contratações alegadamente perdidas pelo Futebol Clube do Porto e este caso, que foi
foi um caso que eu acho que o Benfica fez muito bem. Se o jogador chegou com uma lesão que só ia recuperar para dezembro, não o contratou, ponto final. A única coisa que se pode, de facto, perguntar é porque é que não se informou antes. Eu sei porque é que foi, porque o Porto andava atrás de um guarda-redes e o Benfica disse, nós que não andamos atrás de um guarda-redes, vamos conseguir um guarda-redes de qualidade antes do Futebol Clube do Porto. Segue-lhes o tiro pela culatra. Foi claramente isto que aconteceu. E o João querido Manha assumiu as dores alheias. E pior do que isso, porquê? O João viu o querido Benfica em apuros e tentou de destilar a sua habitual manha. Vamos olhar também para um comentário durante o dia de hoje, Diogo, na Rádio Renascença, de Gaspar Ramos, ex-dirigente do Benfica, que foi convidado a falar sobre o momento do Futebol Clube do Porto. Há algumas declarações, entre as quais diz Gaspar Ramos, há um clima complicado que se sente do lado de fora. Para além deste sentimento que teve Gaspar Ramos, o que é que achas também deste convite da Rádio Renascença para um ex-dirigente do Benfica falar sobre o momento do Futebol Clube do Porto? Era precisamente isso que eu ia salientar, Tiago. É que o Gaspar Ramos diz sobre o Futebol Clube do Porto é-me absolutamente indiferente, é para o lado que eu durmo melhor, não quero saber absolutamente nada. Agora, isto é patético. O Futebol Clube do Porto perdeu um jogo, falhou um objetivo que tinha assumido como importante de entrar na Liga dos Campeões, porque é o espaço natural competitivo nas competições europeias do Futebol Clube do Porto. E quem é que a Rádio Renascença, no dia seguinte de manhã, vai ouvir? Gaspar Ramos, o antigo dirigente do Benfica, que aparece várias vezes na televisão a dizer bem do Benfica e a dizer mal do Futebol Clube do Porto. É um critério absolutamente incompreensível. É verdade que eles também ouviram o Cândido Costa. Mas isso, uma coisa não invalida a outra. Quando o que está em causa é a eliminação do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, qual é o raio do critério para ir buscar um antigo dirigente do Benfica para comentar isso? Não é nenhum especialista naquilo, não tem nenhuma competência em especial, só se compreende à luz de um objetivo: querer lançar lenha para a fogueira, querer continuar a intoxicar o ambiente contra o Futebol Clube do Porto. E o Sérgio Conceição disse isso, não foi por isso que o Futebol Clube do Porto perdeu, mas não se pode deixar de denunciar estas coisas, porque isto é uma estratégia que visa dividir os adeptos do Futebol Clube do Porto. Não há nada pior do que isso, do que haver esse tipo de divisões internas, e sabe-se que nesta altura os clubes, os seus adeptos, as estruturas acabam por ficar mais suscetíveis. Por isso, o que é que passou pela cabeça de alguém na Renascença? O Porto foi eliminado na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Vamos ouvir aqui este senhor do Benfica. É absolutamente patético e é denunciador dos objetivos da Rádio Renascença, que não passaram por ter uma análise séria sobre aquilo que se passou, ou por ouvir, o que é natural, os adeptos do Futebol Clube do Porto, que são os diretamente interessados nesta matéria. Deixa-me só dizer duas coisas sobre isto. Eu percebi mal qual era o nome do programa. Bola branca? Deve ter sido bola vermelha. Porque isto é inadmissível. Isto não tem outra coisa. Isto só há um comentário possível para esta situação. Sabem qual é? Subordinação canina da comunicação social portuguesa ao Benfica. É isto, é uma subordinação canina. Canina, vão ali atrás, venham cá, vem cá para falar sobre isto. Falam sobre tudo. O Benfica fala sobre tudo, das pessoas ligadas ao Benfica. Eu só tenho a dizer que quando houver uma coisa semelhante, espero que não aconteça mais nenhum, principalmente quando for de pré-eliminatórias para a Liga dos Campeões, mas se isso voltar a acontecer daqui a 30 anos, quem mandar então na Renascença, na bola vermelha, que ao ouvir alguém do Benfica, que não vão buscar o Gaspar Ramos, iam buscar o Luís Filipe Vieira. Esse, pelo menos, até já foi sócio do Porto. Vamos olhar para outro tema desta noite, já em contrarrelógio, também será abordado à volta a Portugal, mas ainda não. Vamos para já para temas que passaram ao lado, aparentemente, de alguma da comunicação social, pelo menos, e vamos ouvir aqui algumas declarações de Ana Gomes à Rádio Observador. Eu perguntei aquilo que era óbvio, que toda a gente tinha na cabeça. E a única reação que teve foi um Benfica a pedir esclarecimentos ao Partido Socialista, nada mais do que isso.
em efeitos práticos? Houve também, já várias vezes, me ameaçaram com processos. Já teve Sim, mas não notícia de recebeu algum ainda nenhum? processo Não, desses? até hoje não. Aliás, há uns Benfica, meses na sequência atrás. disso, disse que ia mais Sim, uma vez processá-la. e já há uns tempos atrás também o próprio Luís Filipe Vieira tinha dito que me processava por Mas eu ainda ter não dito. foi Óbvio notificado. que ele era um delinquente, é um facto comprovado, mas até hoje não tive. Eu estou aqui sentadinha à espera quando que me diz essas processem. coisas, Terei muito gosto em ir a Ana tribunal Gomes. explicar porque é que disse o que disse. Ana Gomes, mas explique-nos a nós antes então, porque é que chamou delinquente a Luís Filipe Vieira? Porque Luís Filipe Vieira foi em tempo julgado, isso é público e notório. Foi julgado por um roubo de um caminhão, foi condenado. Não foi só julgado, foi condenado por roubo de um caminhão. Há uma sentença, há juízes que... Não chamaria delinquente a outra pessoa que tem cadastro, com certeza, e que já e cumpriu aliás, a sua estamos pena. a falar não é? de Luís Filipe Vieira, que está neste momento, que é pelo menos arguído no processo Lex, não é? Que envolve, de resto, dois juízes portugueses, também como arguídos, e que Portanto, é mantém- altamente gravoso do nível de corrupção a que chegou o aparelho de Estado, incluindo o próprio aparelho da Justiça. Fortes declarações de Ana Gomes, que aliás já recebeu notícias, e aqui foi também falar sobre isso, José Cruz, que ia ser processada por parte do Benfica, Foi e Luís público, Filipe Vieira, isso, foi anunciado publicamente. exatamente, e também a reação da própria Ana Gomes, e agora aqui estas palavras que, pelo menos para alguma comunicação social, passaram ao lado. Sim, ninguém pegou nisto, neste caso. O que quer dizer que Ana Gomes já tem o veto do silêncio imposto pela maioria da comunicação social portuguesa. E, na minha opinião, admiro-me como só chegou agora, porque ao que ela já foi dizendo, houve muita complacência da parte dessa tal comunicação social caninamente subordinada ao Benfica, que até agora. Mas agora esse período parece ter terminado e ninguém se referiu. E ela tem aqui duas ou três ideias que são muito importantes. Primeira é que ela acha que... afirma perentoriamente que apesar da comunicação social ter dito que o Benfica e o próprio Luís Filipe Vieira iriam avançar com ações judiciais contra ela, por algumas declarações que ela fez, designadamente por ter chamado delinquente a Luís Filipe Vieira, ainda não foi citada em nenhum desses casos. Não quer dizer que venha a ser citada, porque há um período para isso acontecer. Depois, ela diz que, a propósito disto, reafirmou que não se arrepende de ter chamado delinquente ao presidente Luís Filipe Vieira e explica porquê. Porque é importante situar as coisas, porque ele já foi condenado, julgado e condenado em tribunal pelo roubo de um caminhão e também porque é arguído no processo Lex, que é um processo muito importante e de que ninguém se fala já, em que dois juízes de um Tribunal Superior, o Tribunal da Relação de Lisboa, estão acusados de corrupção, de tráfico de influências, juntamente com Luís Filipe Vieira, que tentou arranjar uma maneira de um juiz falar com outro para que não sei o quê. E ela acha que isso ela acha, e eu também acho, que isso são comportamentos que revelam delinquência, neste caso, de Luís Filipe Vieira. E disse isso e continua a assumir isso. Depois, ela, mais importante ainda, ela critica, a propósito deste caso, o regresso às suas funções no Tribunal da Relação dos dois juízes que são arguídos no processo Lex. Eu não percebo realmente como é que a Justiça Portuguesa, como é que um Tribunal Superior, o Supremo Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República, o Presidente da República, a Ministra da Justiça ou o Primeiro-Ministro assistem impávidos a esta situação. Isto é, duas pessoas que estão à espera de ser julgadas por crimes gravíssimos, retomam as suas funções. É o funcionamento normal da Justiça? É capaz de ser. Agora, para a opinião pública, isto é completamente anormal e mais, imoral. Finalmente, Ana Gomes, admitindo que o Rui Pinto possa ter cometido crimes informáticos, pelos quais ela diz que deve ser julgado, mas acrescenta que há um manancial de informação, e isto é que é importante, há um manancial de informação que foi divulgado através, designadamente, do Futebol Leaks, que aponta para casos de corrupção, para corruptos assumidos, etc. E esses andam aí a assobiar porque a Justiça e a imprensa não fazem escrutínio dessas situações que foram denunciadas. Isto é que é preocupante. Não fugindo a este tema, até porque também toca neste assunto, há uma entrevista de Vítor Oliveira ao Expresso, que também passou de certa forma ao lado, ao Expresso obviamente não passou ao lado, e que também aborda alguns destes temas. Sempre interessante ouvir Vítor Oliveira sobre este ou outros temas. Neste caso, a parte final da entrevista também sublinha a questão de Ana Gomes e tudo aquilo que envolve este cenário. Por acaso deixa-me até discordar um pouco de ti,
Tiago, não leves a mal, porque até no próprio Expresso passou um bocado ao lado, porque é verdade que eles fizeram uma entrevista, fizeram a pergunta, publicaram a resposta, mas não lhe deram um destaque nenhum. Porque o que é que o Vítor Oliveira disse? O Vítor Oliveira disse uma coisa muito simples, que ninguém duvida da veracidade dos e-mails do Benfica e que o que está lá deve ser investigado e as práticas irregulares devem ser punidas. Ora, o Vítor Oliveira é um dos treinadores mais experientes do futebol português, ele sabe do que fala e ele, para ter uma afirmação tão contundente e tão quase disruptiva, porque ninguém tem dito estas coisas, quase dentro do mundo do futebol, há um certo pudor, porque é o Benfica e quem não está ligado e quem está no meio do futebol tem de ter muito cuidado quando fala do Benfica, já sabe, e Vítor Oliveira tem a coragem de dizer estas coisas. Ele sabe do que se passa. Se ele achasse que aquelas coisas que estão indiciadas nos e-mails é tudo uma patetice e que não faz sentido nenhum, não é verosímil, não corresponde à realidade do futebol português, ele não vinha dizer estas coisas. Ele conhece muito bem e sabe que aquilo faz todo sentido e por isso deve ser investigado e deve ser punido. Mas tanto no caso do Vítor Oliveira como no da Ana Gomes, e até dentro do espírito do nosso programa, eu, em vez de entrar no conteúdo, só queria destacar uma coisa, que é assim: um dos papéis fundamentais do jornalismo é fazer a intermediação entre a realidade, entre as coisas que se passam e a comunidade e as pessoas em geral. Ou seja, no mundo há muita coisa a acontecer, há muita gente a falar, há muitas declarações a serem produzidas e cabe ao jornalismo identificar o que tem relevância, filtrar e passar. Estas coisas não têm relevância. Porquê é que não se ouve falar disto? Porque são coisas que colocam em causa o Benfica. Ninguém pega nisto. Para mim, esta declaração do Vítor Oliveira, insuspeito de qualquer ligação ao Futebol Clube do Porto, de resto, esta entrevista foi publicada num dia em que, para nosso azar, o Vítor Oliveira derrotou o Futebol Clube do Porto, porque ele é treinador do Gil Vicente. O Vítor Oliveira vir dizer uma coisa destas é muitíssimo importante e ninguém reparou nisto, ninguém fala nisto, não estão nos outros canais, ninguém está a comentar isto. Porquê? Porque há aqui uma estratégia que é deliberada nessa intermediação que o jornalismo faz entre a realidade e a comunidade em geral, de filtrar as coisas que são incómodas para o Benfica. Vamos Deixa-me só dizer uma coisa, rápido. porque é rápido. Todos nós nos lembramos, é preciso às vezes descodificar a informação. Porque eu acho que toda a gente se lembra que às vezes há notícias de jornais, há reportagens, há entrevistas, que as próprias televisões vão respingar, vão aproveitar e depois fazem recortes e fazem uma leitura da entrevista, dando-lhe uma amplificação e uma audiência muito maior. Nenhum dos canais televisivos nacionais, e muito menos o canal dos escândalos, que é a CMTV, pegou nesta coisa do Vítor Oliveira. E é preciso dizer que Vítor Oliveira não é um postergado. Não, Vítor Oliveira tem boa imprensa, e tem boa imprensa justamente porque é um grande treinador, é um grande profissional, é um homem sério e responsável no que diz. Mas neste caso, esses atributos e a boa imprensa que tem não lhe valeram. Porquê? Porque o Benfica não pode, mesmo que haja uma tempestade muito grande, e houve uma tempestade muito grande, que deve abalar, e eu continuo a acreditar que vai abalar o Benfica, essa tempestade até agora, para a comunicação social, não permite que haja um pequenino pingo que possa atingir o Benfica e os seus dirigentes, os seus principais dirigentes. Isto não tem nada a ver com os sócios. Os sócios do Benfica sofrem tanto com o clube como eu sofri, que fiquei ontem completamente arrasado e que mal dormi, mas isso é o sentimento do adepto. Aqui o que estamos a questionar é a prática dos dirigentes que não representam as instituições, são temporários. E o que está aqui em causa é a maneira como a comunicação social está a dar cobertura a esta estrutura dirigente do Benfica. É isso que está aqui em causa. Vamos olhar agora no último tema deste Universo Porto, bancada de imprensa, que pode acompanhar aqui no Porto Canal e também na Futebol Clube Porto TV. Olhamos para a cobertura mediática da volta a Portugal, que terminou no passado domingo, no coração da cidade invicta, e temos aqui as capas do dia seguinte, ou seja, de segunda-feira, a capa da Bola, a capa também do Record, a fazer menção, ali uma breve menção, numa das caixas para a conquista da W52 Futebol Clube Porto e também de João Rodrigues. O Correio da Manhã tem uma nota mais pequena e sem fazer menção sequer à W52 Futebol Clube Porto. Diogo, é a cobertura normal por parte da comunicação social, dos jornais neste caso, para modalidades que não são o futebol?
É cobertura normal porque foi o Futebol Clube do Porto que ganhou. Por isso, se o Futebol Clube do Porto ganhou, há que dar uma cobertura bem mais modesta. Eu recordo que há não muito tempo, em maio, o Benfica foi campeão nacional de voleibol. E a Bola dedicou-lhe a capa quase toda. Uns dias depois, o Futebol Clube do Porto foi, acho que não estou a falhar na cronologia, foi campeão nacional de handball e depois também foi de hóquei patins e passou quase ao lado. É assim, quando o Benfica ganhou a volta a Portugal a última vez, foi há 20 anos, até deixaram... Temos imagens dessas capas Foi também. No tempo do Vale Azevedo e daquele senhor que agora é comentador na BTV, acho que é José Manuel Antunes, que depois não pagaram as bicicletas e não sei o quê. O Bernardino é que sabe bem essa história. Já contou, foi isto, foi delírio, foi o dia B, foram as capas inteiras. Quando é o Futebol Clube do Porto, há que tentar ocultar. Se calhar também poderia ser de tempos diferentes, estamos a falar de, salvo erro, 99, a altura se calhar com menos, não sei, pergunto, também poderá ter um contexto diferente. Claro, há 20 anos a separar estas capas, há o interesse noticioso que nos dias pode ser maior, porque se há jogos de futebol o interesse é mais para o futebol, se não há é diferente, mas há aqui uma coisa que nunca falha, que é uma tendência geral que está amplamente confirmada, que é esta imprensa lisboeta a delirar completamente de cada vez que o Benfica tenha algum sucesso e a tentar chutar para canto quando é o Futebol Clube do Porto. E o caso da capa do Correio da Manhã é paradigmático porque censurou completamente qualquer referência ao Futebol Clube do Porto. Eu não tenho dúvidas que se a equipa fosse W52, outra coisa qualquer, W52 Norte Shopping, se calhar tinha tido muito mais relevância. Como é W52 Futebol Clube do Porto? É assim. Mas também é isto que eu acho que muitas vezes nos dá força aos nossos atletas. Nós não devemos deixar de denunciar, porque isto não é sério. Este tratamento desigual não é sério, nós não devemos denunciar, mas também é a partir daqui que nós devemos reunir forças e unirmos para combater isto. José Cruz, também a tua opinião sobre a cobertura mediática desta volta a Portugal, nomeadamente as transmissões também foram sempre como é habitual no caso da RTP. Eu da Bola, do Record e do Correio da Manhã não esperava outro tratamento de primeira página que não fosse este. Até é de preocupar, não é? Exatamente, se fosse ao contrário. Se não fosse o realizador ter feito este espaço e trazer o título em primeiro plano, nós não conseguíamos ver a referência à volta a Portugal, que sempre foi, no panorama jornalístico, um dos acontecimentos mais mediáticos da Silly Season, porque sempre se disputa normalmente em agosto. E que, além disso, como também vamos ter a oportunidade de ver, penso eu, mobiliza, talvez seja, tirando o futebol, a modalidade que mobiliza mais pessoas. E neste caso em específico, pelo menos o diretor da prova disse que nunca viu tanta gente como foi uma coisa, juntou-se tudo, a possibilidade, a decisão dos ciclistas a discutir a vitória no contrarrelógio, que seria a vitória também na classificação geral, individual. Uma ligação de Vila Nova de Gaia à cidade do Porto e todo o percurso. E dois atletas do Futebol Clube do Porto com um outro nessa luta pelo primeiro lugar. Desculpe, Zé, mas nas etapas dos dias anteriores foi a mesma coisa, nestas últimas etapas do Norte, foi um banho de na Senhora da Graça, naquela etapa em que passaram em Penafiel, Paredes, Vila de Conde, Lousada, etc. Multidões absolutamente impressionantes na rua e uma quantidade enorme de pessoas identificadas com o Futebol Clube do Porto. Uma mobilização popular que passou também quase à margem da comunicação social. Tiago, mas eu, nos últimos minutos que temos de programa, eu gostava de falar da transmissão da RTP. E gostava de falar porque os louros devem ser dados a quem os merece e, uma vez mais, a transmissão das etapas da Volta a Portugal por parte da RTP revelou uma grande qualidade técnica. Aquilo foi muito bem feito, não desmerece do que se faz, por exemplo, no Tour de França, embora o Tour de França tenha as etapas todas elas cobertas, aqui é só uma parte, a parte dos últimos 100 km, as 2 horas, 3 horas, por questões financeiras, não é? Porque era preciso muito mais meios para se fazer as etapas todas, mas e depois também felicitar e dar os parabéns aos comentadores principais, ao João Pedro Mendonça e ao Marcos Chagas, porque percebem do assunto. Mas estes elogios também não invalidam as críticas. E as críticas eu faço-as
e admitindo que se calhar é o meu portismo que me tolda um bocadinho o raciocínio e até as apreciações. Admito que seja isso. Mas, por amor de Deus, pareceu-me ao longo de toda a volta, e eu sou daqueles, por ser sexagenário, que acompanham todas as etapas pela RTP, pareceu-me que havia como uma espécie de peditório nacional para que o vencedor fosse um outro qualquer que não fosse da W52 Futebol Clube Porto. Pareceu-me isso, sinceramente. E este peditório nem pode ser justificado pelo aumento das audiências. Eu penso que as audiências das transmissões das etapas foram globalmente muito boas e que foram crescendo. Eu acredito que o facto de haver alguma incerteza, muita incerteza sobre quem vai ganhar, aumenta as expectativas, etc. Isto é natural. Agora, quem comenta não pode estar a fazer força, ainda que de maneira subreptícia, por um dos competidores. E pareceu-me claramente que havia um grande interesse em que apontar como favorito, e deitando abaixo todos os outros, o Johnny Brandão, que é, aliás, um grande ciclista. Tem 6 milhões de adeptos, o Johnny Brandão. Exatamente. Agora, dito isto foi o que eu disse, é visto pelo meu portismo talvez exagerado. Agora, há uma coisa que eu confirmei que é a verdade. Fazem-se sempre reportagens à volta do vencedor. Natural, da maneira bastidores, como bastidores, etc. E é curioso que já a volta tinha terminado, na segunda-feira, no Jornal da Tarde, é metida uma reportagem sobre a forma como o Johnny Brandão preparou o contra-relógio final, a fazer as malas, o que é que tinha feito, o que é que não tinha feito. Eu, porque, como se diz, sou macaco velho e tenho coisas no assento, liguei-te, porque estavas a falar com o vencedor da prova, com o João Rodrigues, para saber se ele também tinha sido objeto de uma reportagem desse tipo. Ele confirmou que foi assim, sim, que tinham feito com ele umas coisinhas no carro de exteriores, a saber como é que ele se sentia, como é que se tinha preparado para o contrarrelógio. É verdade que só foi emitida uma reportagem, e foi a de Johnny Brandão. Não é tratamento igual para dois competidores. Eu até admitia que fossem os dois. Se fosse só um, devia ter sido o vencedor. Honra ao vencido e palmas para o vencedor. Não sei, Diogo, se queres rapidamente rematar também com este comentário sobre a volta a Portugal. Falaste também aí da cobertura mediática e também daquilo que foi o Mar Azul que se viu durante todas as etapas. Muito rapidamente. Já sim, foi isso. Foi uma impressionante mobilização popular, sobretudo nas etapas a norte. Nota-se que é um desporto extremamente popular. Viu-se muito o envolvimento de adeptos do Futebol Clube do Porto. Isso foi muito bonito de se ver. É um sinal grande de vitalidade do clube. Aparentemente, grande parte da comunicação social passou ao lado, mas nós que acompanhamos as etapas não. E percebemos perfeitamente aquilo que se passou. De resto, quanto ao resto, olha, os outros 6 milhões entretiveram-se a ver essa reportagem do vencedor deles, nós entretivemos-nos a festejar. Pronto, eu prefiro festejar do que ter essas reportagens. Muito bem, muito obrigado ao Diogo Faria e também ao José Cruz para mais uma edição, neste caso, a primeira edição do Universo Porto, bancada de imprensa. Ficamos por aqui, voltamos amanhã com os passos do Futebol Porto no Porto Canal e também na Futebol Porto TV. Até amanhã.